Na outra aula, falar sobre Ruth, sobre conversão, sobre a questão de Davi Meller, não é? A gente vai fazer aqui a gente tem o nome Ruth, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ruth, olha o som que tem, não é? Essa Ruth a gente fala, assim, a gente repete algumas aulas porque tinha alguns alunos que não estavam lá atrás, não é? Não estavam com a gente, e aí a gente tem que repetir para a pessoa também copiar esse Shiu e ver em que nível a gente está fazendo as aulas, né? Qual é o nível que, assim, não um nível, né? Mas para ela aprender, para ela levar para frente, para ela ter argumentação, a argumentação dentro da Kabbalah e da Torá. Por que que a Kabbalah, não é, ó, ela é assim, veja, o nome Ruth, que na verdade aqui, ó, é o final de Malhut. Se você ler o nome Ruth ao contrário, o que que era Ruth? Era uma moabita, não é? É, essa força faltava dentro do povo de Israel. A gente tem toda uma questão reencarnatória até Ruth. Ruth é uma daquelas filhas, é a filha mais velha de Ló, né? Então, ela vai reencarnar como Ruth para consertar um certo Masal. Mas Ruth também, se você lê ela ao contrário, veja, ela vai dar o nome Torá. Então basta você escrever Torá aqui, ó, Ruth, vai dar praticamente o nome Torá. O que está faltando ali é, na verdade, o Rê, porque ela estava atrás desse Rê, tá vendo? Ela estava atrás daquilo que se fala que é uma conversão, que na verdade o que que é uma conversão? É você ligar a letra Rê aqui do nosso mundo. Então você bota aqui, ó, a letra Rê, e aí, peraí, aqui, e aí você tem a palavra Torá, tá vendo? 600, gematria 611. Ruth tem gematria 606, ó, por quê? Não tem o Rê. Então ela vai dar gematria 606, com o Rê é 606 mais 5, 611, não é? Mais duas ordens que saíram direto da boca do Eterno, eu sou Yud Kei Vav Kei, e depois não farás outros deuses diante de mim. Então a gente tem aí essa construção dos 613 mitvotes. Então veja, 606 é essa gematria aqui, ó, da Ruth. Nós colocamos aqui, ó, a gente falou que é o final de Malhut, não é? Então, por isso que o nome é Ruth, tá vendo? O final é Malhut. Troca-se aqui uma letra, mas isso é possível, porque você pode trocar um Yud por um Kuf, que é 100, ou pode trocar um Aleph por um Yud, que o Aleph são correspondentes entre si. Então, nesse caso de Malhut aqui também pode, e também você pode fazer um tseruf e achar a palavra Torá com 611 de gematria, porque foi adicionado aqui, ó, uma letra Re. Muito bem. Dentro então desse sentido, desse entendimento, não é? Olha, você tem a letra Re. O que que é a letra Re? É Malhut, tá vendo por quê? Malhut, a gente tem o tetragrama sagrado, e Malhut e Binah tem uma letra Re. Muito bem. Dentro dessa construção aqui, ó, vamos ver, nós temos o nome aqui acima, Adonai, né? Vamos copiar aqui, vamos colocar ali, ó, acima. Em cima disso, nós vamos criar uma questão se é possível a conversão, e o que que o Divino fala em revelação a isso. A gente não está falando de conversões
padronizada por instituições, né? Porque se você vai no judaísmo askenazi é uma coisa, no sefarade é outra, enfim, e não tem nada a ver com isso. Aqui tem a ver com uma questão que a gente vai tirar guematricamente para entender. Então eu tenho o nome aqui Adonai, deixa eu consertar aqui o nome Ruth. Ó, então Adonai. Muito bem. Aqui, então agora eu vou escrever cada letra por extenso. Ó. Aleph, Dalet, Nun e Yud. E eu vou então pegar e vou separar o nome Adonai, vou deixar ele com as cores diferentes, não é? Para separar esse nome. E vou manter as outras letras, para que a gente chegue a um entendimento aqui do que vamos falar. Yud, tá vendo? Tirei, né? Aleph, Dalet, Nun, Yud. Adonai, que é o nome que está em Malhut, né? Esse nome é o que está aqui onde nós estamos. Então agora a gente vai inserir aqui os números, né? Os números de cada letra. Ó. O Lamed, ele vale 30. Ó, 30. Diminuir ele um pouquinho. O Pei, nessa questão, o Pi final ele vale mais, mas a gente vai manter, é possível manter o valor dele de 80, tá? Como ele é sofite, ele poderia valer 800, mas nesse caso aqui se mantém o valor dele, então gematricamente também pode usar ele dessa forma. Temos mais 30 aqui, mais 400 aqui. Essas argumentações, elas são tão profundas que não tem mais o que se discutir em relação a essas questões. E é por isso que a gente deve estar com as ferramentas e com os materiais prontos, porque toda vez que a gente precisa acessar, a gente vai ter então esse material em mãos, não é? E aí então a gente vai poder entender melhor como funciona tudo isso. Veja, aqui também é a mesma coisa, o num final vale 700, né? Mas eu vou manter ele como 50, porque também pode se fazer isso. E aí a gente vai ter mais um VAV ali. E mais um Dalet, que vai valer 4. Ops. Muito bem. Aqui e aqui. Agora vamos fazer a somatória. Vamos lá, vamos pegar nossa calculadora para ficar mais rápido e vamos fazer a somatória. 30 30 mais 80 mais 30 mais 400 mais 6 mais 50 mais 6 mais 4 igual 606, tá vendo? Eu peguei o nome Adonai, abri, peguei as partes finais das letras, porque Adonai é a Shekhinah que está aqui no nosso mundo, e aí deu exatamente 606. O que é 606? Ó, Ruth, Malhut. Isso significa que todo Malhut vai se converter. A quem? Matar a charada? Deu para ver? E aí como que a gente pode chegar a isso? Como que a gente pode entender isso mais melhor? Simples, gente. Ó, a gente vai aqui, a gente leu ontem o Zacarias 14, pegar ó, a brite do Senhor, e aqui em cima ele fala algo que é um pouco, deixa a gente assim, lógico, muito certo do que a gente está falando, porque ele falou aqui em cima do eunuco, né? Ele fala aqui em cima ó, sobre o eunuco,
né? O Eterno fala isso. Feliz é o mortal que faz isso. Você pega e guarda o sábado, a gente vai entender o sábado que é um grau ou o sétimo milênio e fazer qualquer mal. Não diga, ó, diz aqui, ó, não diga quem? O estrangeiro, tá vendo? Então, ele diz aqui para o estrangeiro, ó, quem é o estrangeiro? Aquelas pessoas que não são judias, no primeiro nível, tá, gente? A gente vai, já falou sobre isso, o que que é estrangeiro, mas existe um nível mais profundo aqui nessa palavra. A quem está associado a Deus. Deus me manterá separado deste povo da aliança e não deixa o eunuco dizer eu sou uma árvore seca, tá vendo? Tem uma consideração aqui. Mas o que está significando aqui, ó? Que nem o estrangeiro, nem o eunuco, porque o eunuco não tem um membro sexual, ele não vai poder fazer uma aliança. Então o Eterno está falando aqui numa metáfora, tá vendo? Ó, que ele não pode fazer essa circuncisão. O que na verdade não é isso, porque se a circuncisão salvasse, né? E aí vai ficar estranho, porque você tem que saber navegar nesses níveis da Torá, porque senão fica confuso realmente. E diz aqui, ó, ele dará para essas pessoas em minha casa e dentro das minhas paredes um monumento e um nome melhor, ó, melhor do que os dos judeus, filhos e filhas. O que, que são filhos e filhas? Filhos ideológicos. Se você tem uma ideologia muçulmana, você é um filho ideológico lá daquele sistema. Você vai para um sistema cristão, você é um filho ideológico do sistema cristão. Se você vai para o judaísmo, você é um filho ideológico do judaísmo. Se você vem para estudar a Torá, você é um filho ideológico da Torá. E aí diz aqui: eu lhe darei um nome eterno que não perecerá. Fechamos aqui, ó. Não está certinho? Ruth era o quê? Convertida, não era? Ó, Adonai, abrimos o nome, deu 606. Falamos que Ruth é Malruth, onde está a última letra do nome do Eterno. E o Eterno já prometeu a salvação para todos. Então não se preocupe. Você pode falar, fulano de tal está perdido e etc. Não, deixa com o Eterno, ele que vai resolver tudo, tá vendo? Então veja, isso aqui é uma coisa muito séria, é uma coisa que a gente deve realmente analisar, internalizar e ver que a Torá já responde tudo isso. E isso vai cobrir o fator de que muita gente vai querer botar essa Torá longe das pessoas. Por exemplo, ó, você não pode estudar essa Torá. Olha, você é goi, você não pode acessar essas informações. Olha, não é? Sendo que o Eterno mandou as pessoas estudarem a Torá dia e noite. Isso não seria um pecado? Não seria? Desincentivar, falar para a pessoa, não, você não pode ser judeu, você não, a gente está falando nessa questão da religião, você não pode ser judeu, você tem que ser um Binei Noa, você não pode nem almoçar perto de um judeu. Isso é muita, pode falar. Acho que as pessoas que fazem isso, Naib, tá prejudicando até a salvação das pessoas, tá Com atrapalhando a evolução. certeza. Então isso não vem do que a Torá diz, veja, que a gente tem a somatória 606, tá vendo? Que é a mesma coisa de Ruth. Então, ó, veja, e a própria palavra Ruth, quando lida ao contrário, botando um rei ali, que é o rei do nosso planeta aqui, ó, Torá, tá vendo? Torá. Então, é a Torá que as pessoas têm que entender. Elas têm que estudar a Torá, elas têm que compreender. Quando elas compreenderem isso aqui, elas saem daquela questão de não comer a garça, né? A gente já ensinou isso, mas para vocês que estão chegando, o que, que a Torá fala? É que não se pode comer a garça. E os sábios, eles não entenderam porque não poderia comer a garça. Por que, que não pode comer a garça? E um dos sábios foi atrás para investigar as garças. Ele falou, não, porque geralmente quando um animal é proibido, né, é porque esse animal, na verdade, não se deve copiar a característica dele. E aí ele foi lá pesquisar a garça, né? A garça, ela é imponente, ó, ela tem uma perna enorme, não é? E ela é limpinha. Ele viu isso, ele falou, poxa, mas que animal tão bonito, tão limpinho, né?
Então ele ficou olhando, ué, mas por que que não pode comer? Porque é um frango, né? Não é um frango, lógico, gente. Mas é uma ave, dá para se comer. Ela é bem grande e tal, parece ser magrinha, mas ela tem um corpo, ó, que dá pra. E ele ficou, mas por que que eu não posso comer a ave? Essa ave. Aí ele ficou mais impressionado que quando chegava uma garça doente do lado da garça, ela ajudava aquela garça. Ela dava alimento para aquela garça, ela não se preocupava de forma nenhuma é, com, em ajudar aquela outra garça. Quando uma mãe garça morria e deixava uma garcinha sem mãe, vinha a garça, ó, imponente, e cuidava dela. Era um animal e ele ficou, mas como pode? Até que ele ficou observando algum tempo e observando mais tempo, ficou alguns tempos, e aí um dia ele viu um pássaro pousar do lado dessa garça, muito ferido. Ele ficou olhando e para a garça era como se aquele animal não existisse. Era um ser, é, era um ser que era abaixo dela, ela não tava nem, ela não percebia. O bicho morrendo, se batendo ali do lado dela, ela continuou se alimentando, andando para lá e para cá, às vezes por outra pisava em cima do animal, tá vendo? E ela não deixou de machucar esse animal de jeito nenhum. Os outros, tá entendendo? Se fosse um pássaro muçulmano ou lá de outro país, não tinha problema, podia matar, entendeu? E ele começou a ficar muito impressionado com isso. E viu também pousar um filhotinho de outra ave. E ela não deu atenção também, pisou em cima do animalzinho e tudo. Então ele descobriu que a garça só dava atenção para a sua própria espécie, só cuidava da sua raça. Veja, o que a Cabala está falando aqui não é isso. O que a gente está lendo lá não é isso. O que a gente está vendo lá é que nós temos que cuidar de todos, amar a todos, todas as raças, todas as nações. Aqui não. Vocês já mataram a charada, né? Se a pessoa é de uma certa seita, não, você não, aqui não, eu sou de tal seita e você não pode participar aqui. Enquanto você não aceita entrar para esse lugar, você não está salvo. É muita prepotência da pessoa, né? E o outro grupo também fala a mesma coisa. O que que eles fizeram? Eles fizeram tudo que a Torá proíbe. Veja, a gente falou sobre o corpo de Adão. O que que eles estão fazendo no corpo de Adão? Eles estão fazendo divisões políticas, religiosas. Então eles não deixam que a cabala trabalhe. Qual é o nosso papel? Nosso papel é reconstruir Adão. Todas as almas, todas as almas, Adão e Rava, vão ter que estar junto. Todas as mulheres, todos os homens, ó, eles têm que ser construídos. O que que a garça faz? A garça, ela fala assim, olha, você, o Adão, parte do Adão, você é do pé. Você é aqui da parte do pé, não é? E aí você não pode participar. Vai lá e tira a parte do pé, tá vendo? Vai lá, olha, você não pode entrar da Torá, você não pode andar, então vamos tirar a parte do pé aqui. Então é isso que está acontecendo, ó, tá vendo? Aí vai lá, pega uma partezinha do pé aqui e corta, né? Tira lá. Aqui não pode. Aí vira para outra, para outra, para a parte feminina também, ó. Você não é judeu, você está lá na parte do pé. Caramba, o que que aconteceu aqui? Não sei, vamos. Ó, você está lá na parte do pé, também não pode, ó. Nem o masculino, nem o feminino pode. Aí não pode, ó. Já estão com os pés amarrados aqui, não pode andar. Ah, você também é da parte da mão esquerda, você também não pode, nem da mão direita, amarra. E isso aqui vai dividir na Adão. Adão está dividido. Toda a humanidade está dividida nas suas religiões. Ó, então veja. E aí, eu estou na cabeça, né? Eu estou na cabeça, eu estou aqui em cima, então eu sou melhor. Tá vendo? Eu estou aqui em cima, vocês ficam aí para baixo. Mas como esse corpo vai funcionar se ele não tiver unificação? Então esse tipo de aspecto aqui não existe dentro da Torá, não existe dentro da Kabbalah. É muito simples entender isso. Tá vendo por quê?
É por isso que não é para não se comer a garça. Você, se você quiser gostar, você pode pegar uma garça, bater e comer. Mas esses aspectos internos que dividem toda a humanidade. E aí vão surgir outros argumentos, vão surgir pessoas que vão falar contra o Eterno, contra a Torá, sem conhecer, né? E vão falar coisas que eles não conhecem. Não é comer cacheruto, nem existe isso dentro da Torá. A Torá não está falando nada desse mundo, não está falando de animal nenhum, está falando sobre a separação. E o que aconteceu com essa separação? Guerras, mortes, pessoas atacando outras pessoas. E essa separação até hoje acontece dentro do ser humano, tá vendo? Tá tudo dividido. Ninguém se ama de verdade, ninguém está estudando a Kabbalah, não está entendendo as coisas de verdade, porque Adão, ele tem que ser liberto. Adão e Rava, tá vendo? Os dois formam um só. Como que a gente vai libertar? Aqui, ó, ensinamento purinho da Torá, tá vendo? Ó? Entendendo os conceitos mais profundos. Aqui eu já comecei a libertar o pessoal que estava aqui no pé, ó. Pode sim. Vamos lá comigo para a Torá, né? Ó, pode sim, eu vejo aqui. E aqui eu já também fiz a libertação da mão da pessoa, ó. Tá vendo? E finalmente eu libertei a cabeça da pessoa daqueles dogmas que colocaram dentro dela falando mal da Torá, tá vendo? Libertei porque eu estou começando a fazer um trabalho profundo de ensinamento da Torá. Aí a gente pode ir lá para o Terrilim 7.2, não é? Que o Jamilton leu hoje. Vamos dar uma olhada aqui. E aqui tem uma coisa incrível. Vocês vão ficar impressionados com o que tem nesse Terrilim. Ele mata todas as expectativas das pessoas que criaram expectativas erradas em cima desse Terrilim. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos ler. Ó, de Salomão, né, um homem mais sábio, né? Elohim com o teu julgamento e o filho do rei com a tua justiça, né? Ele está falando de Torá, tá? Ele está falando de pessoas que são tzadik. O que é ser um tzadik? É não quebrar a Torá. E aí ele continua aqui, vamos ler em português. As montanhas produzam bem-estar no povo e as colinas competência e justiça. Né? Ele continua falando aqui de ser tzadik. Deixa eu defender os humildes entre o povo e liberta os necessitados de esmagar aquele que os prejudica. Deixa entender, ó, temer enquanto o sol brilhar, enquanto durar a lua, gerações a fio. Seja como a chuva cai sobre um campo ceifado, como a chuva torrencial sobre o solo. Para o justo possam florescer em seu tempo e o bem-estar seja abundante. Domine ele o mar, ó, quem dominará o mar? Ó, a gente tem que ler até aqui os justos, tá vendo? Quem são os justos? Quem estuda a Torá. E quem entende todo esse sistema que a gente está ensinando. Vai da B, Maim, Ad, Ian, Barra, Al, Afesi, Eretz. Ó, domine ele o mar. Qual é o mar? Lembra da aula que nós tivemos hoje? O céu espelhando o mar, o que for espelhado, se você for de tzadik acima, você é de tzadik abaixo. Deixa os arbitrações dos exércitos se joelhe dentro dele. Tá vendo? Aqui em cima está no plural, aqui já passou, né, pro singular. E seus inimigos lambam a poeira. É o que está escrito aqui. E diz ainda que os reis de Tarse, das ilhas prostem tributos, os reis de Sabá e de Seba ofereçam presente. Que todos os reis se curvem diante dele, e todas as nações o sirvam. Pois ele salva os necessitados e chama os humildes que não têm ajudador. Ele se preocupa com os pobres e necessitados e traz libertação aos necessitados. Ele o redime da fraude e da ilegalidade do derramamento de sangue pesa muito sobre ele. Viva, pois o recebe o ouro de Sabá, que orações por ele seja sempre feita, bênção sobre ele invocadas a todos os momentos. Haja cereal abundante na terra até o cume dos montes. Deixe suas colheitas prosperarem como a floresta do Líbano e os homens brotem na cidade como a erva do campo. Que o seu nome seja eterno enquanto durar o sol, e o seu nome perdurece. Deixe os homens invocarem sua bem-aventurança sobre si, que todas as nações o considerem feliz. Aqui, deixa eu ver aqui, Shemor
Leolam, Lefnei, e aqui tem o nome Inim, não é? Que na verdade aqui existe um esticamento do Yud e ele se transforma no Vav, e aqui tem o nome do Mashiach, Inom, tá vendo? Então o Mashiach ele não pode ter outro nome. Se está aqui que ele vai ser Inom, e a gente vai entender, vamos pegar essa parte aqui, ou Inim, como está ali, e vamos colar aqui no nosso Adão e Rava. Vamos escolher um outro slide aqui, para ficar mais limpinho para a gente estudar. Muito bem. Ele disse lá que o nome do Mashiach era Inom. Guardem isso, veja, ó, Inom. Se era Inom, não poderia ser outro nome, né? E nem poderia ser o nome que está lá em Isaías, no capítulo 7 e 8, né? Que vai ser chamado de Emanuel, tem nada a ver. A gente vai ver isso aos poucos. Então veja, Inom. Inom é o nome. Vamos ver o resto aqui agora. Vamos ver o resto do texto para a gente continuar. Então, ó, deixa o homem invocar em sua bem-aventurança sobre si, que todas as nações se considerem felizes. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, o único que faz, ó, o único que faz maravilhas, está vendo? Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. A gente ouve muito falar dessa frase, né? O Baruch Shem Kevod Leolam Vai Meler, né? Sua glória é o mundo inteiro, amém, vê amém. Fim da oração de Davi, né? Então, lá começa falando que é uma reza de Shilomo e termina falando que aqui são o final. Então, o Terrilim de Davi só vai até o 72. Então, veja, e a gente vai ter que compreender bem isso. Lá fala, Isaías fala também, que Deus é o único Salvador. Se ele fala que nós estamos no mundo da criação, e ele fala, não há ninguém comigo, não há outro Salvador que eu conheça. Quem é o único Salvador? Só o Eterno. Não existe outro, não existe Mashiach algum. Tudo está na mão do Eterno. Não tem, e nem tem do que a gente ser salvo, só do nosso ego, da nossa internalidade, que é distante de Hashem. É para isso que nós estamos nesse Tikkun. Vamos pegar aqui e vamos fazer uma substituição. A gente tem aqui uma questão muito séria, que é o Nun, o nome, ó, Yud, 10, e a letra Nun, né? A letra Nun ali tem gematria 106, ou seja, 10 sefirotes e a letra Nun escrita por extenso. Vamos olhar aqui no livro de Josué. Ri Aharei Mot. Aharei Mot é a mesma paraxá que o nome da paraxá que morre os filhos de Aharon, não é? E Moshe Aved Adonai, né? Ou seja, servo de Adonai. Me falou Adonai. Quem está falando aqui é Adonai, tá vendo? Falou Yud Re Vav Re a Yehoshua. O nome está aqui, ó. Vamos levar aqui, ó. Yehoshua Binun. A palavra bem, todo mundo conhece e sabe que é Yehoshua, filho do Nun. Isso significa que ele era filho, ou tinha alguém chamado Nun? Não. Isso significa que aqui está se falando, ó, da letra Nun. Por quê? Quando a gente chega no meio da Torá, a Torá ela vai ser dividida em 7. Porque ali, quando tá ali aquela canção que se tira a arca do Aron Hakodesh, não é? Ó o Yud aqui, ó. Tá vendo? Yud, Bin, Nun. Aqui não é de forma nenhuma um ser humano. Aqui é a lua. Porque Yosef é a lua. E nós temos lá no nosso canal a reencarnação de Yosef no personagem chamado Josué, que na verdade é a própria reencarnação da lua e do sistema Yesod dentro do ser humano. Então, quando está falando aqui Inon, a gente tem que salientar aqui que a gente tem dois. Pronto.
Aqui nesse sistema, eu tenho um homem e uma mulher. Por que eu tenho um homem e uma mulher? Porque eu aqui... Perdão, gente, deixa eu só... Tem várias explicações. Vamos seguir aqui. A gente vai ter então o masculino. Ó, por que o masculino? Porque o num ele tem um membro sexual, tá vendo? Então aqui representa um membro sexual. Enquanto a letra num final, ela representa a mulher, porque não tem esse membro sexual. Então, mas são dois num, né? E essa parte aqui do meio representa o órgão sexual masculino. Ele representa o órgão sexual masculino, porque quando o homem, um cabalista, vai coabitar com a sua esposa, ele tem que ter a ideia disso, não é? Por isso que a letra Lâmede é a letra mais sagrada que existe. Vamos entendendo aqui aos poucos, é? Para a gente poder construir aqui uma ideia plena do que a gente está falando. Muito bem. Veja, a gente já descobriu que essas letras elas têm um significado além do que a gente está imaginando. Deixa eu só botar aqui e pegar a formatação daqui e aqui. Então veja, a letra Lâmede, ela Vave, ela representa o órgão sexual masculino e eu vou mostrar para vocês por quê. Né? E ela está no meio ali da letra Num, não é isso? Entre a letra Num, ó, escrevendo o nome Num, então ela está ali no meio. E nós temos a letra Kaf, que representa um órgão sexual feminino. Isso gera-se em toda a instância, tá, gente? Tanto no físico quanto no espiritual, porque é através desse sistema que se atrai almas para esse mundo, né? Então vamos lá. Veja, quando eu junto essas duas letras, eu tenho a letra Lâmede, tá vendo? Olha lá, a letra Lâmede, que é a letra mais santa. Por que, que a letra Lâmede ela é mais santa? Porque ela atravessa acima das outras letras. É a única letra, não é? Que não se projeta para baixo, ela se projeta para cima. Por isso é que a gente deve entender profundamente esses aspectos para que a gente possa saber do que está falando dentro da Torá e às vezes não trazer um tipo de argumentação errada. Enquanto a gente tem a letra Lâmede, que é mais santa, a gente tem a letra Kuf que se projeta para baixo. E até mesmo as letras, tá vendo? As letras que são Sofite. Deus fez elas por causa do Satã. Se não fosse essas letras, a gente nunca sairia desse sistema que a gente está, que é extremamente difícil. Veja, então quando a gente separa as letras, ó, separa as letras, órgão sexual feminino, e daqui vai ter um órgão sexual masculino. Então é essa frição de trazer, ó, a semente, que é o Yud, que vai entrar dentro do útero da mulher e também vai ser a formação de questões espirituais. Aí você para pensar, se aqui é o Sol, né, e o Vave, ele pode representar o mês de Liá, mas também ele representa as 6 direções e as 6 Sefirot. Então aqui está mostrando que eu estou criando, trazendo a divindade para esse mundo e estou estudando a Torá e entendendo todo esse conceito da Torá, que não é muito bem como as pessoas explicam por aí, tá vendo? Ó? Então eu trago essa conotação aqui. Veja, um homem e uma mulher. Muito bem. Aqui também está configurado o nome Biná, né? O nome Biná está dentro dessa construção. Por quê? Biná é a oitava Sefirote. E a gente tem aqui, então, ó, vamos escrever Biná. Beit, Yud, Nun e o Ré final. Biná. Então veja, eu tenho aqui Biná escrita e a gematria aqui, não é? Ela vai ser uma gematria de 67, né? 67 é a gematria que eu tenho aqui. Agora eu vou separar duas letras, ó. Separar essa letra. Ups. Vou botar uma cor diferente, um azul.
E a mesma coisa, eu vou botar em negrito para dar uma diferenciada e vou fazer isso com Rê também. Ó, muito bem. Então aqui eu tenho de novo, né, o nome bem, tá vendo? Ó, bem é essa letra, o beit e o nun. Só que aqui o nun está sulfite, ó. Então eu tenho bem, o beit e o nun, a palavra bem. Então eu posso copiar essa palavra aqui e botar ali que eu formei, não é? Esse nome aqui embaixo. Botar em negrito, não é? E vamos colocar também em azul, ó, porque essa palavra está aqui, outra cor aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa aqui em cima, ó. Vou botar em outra cor. Muito bem. Então a palavra bem, a bem, né, está dentro de binar. Então isso significa que não é muito bem a palavra bem, filho, tá vendo? Mas filho, bem, e aí a gente tem Yud, Re, Vav, Re, tá vendo? Filho de Yud, Re, filho de Iá. Veja, então aqui significa que você está nos níveis superiores da árvore sefirótica. Isso significa que você está lá no Biná e Rorimá, ou seja, você subiu nos mundos espirituais. Então tá, a gente sabe agora, viu quanto segredo tem dentro desse nome. Agora a gente vai fazer uma substituição que eu tinha falado para vocês que é possível fazer. Vamos ver aqui, vamos substituir. Ó, o num vale 50, não é? Todo mundo sabe disso. Vamos botar um num aqui e que esse num aqui, ó, ele vale 50. O que que acontece, né? Deixa eu descer esse pessoal aqui também para nossa aula lá. O que que acontece aqui? Nós temos homem e mulher, não é? Homem e mulher, eles também podem estar no conceito da sua própria, de um ser humano só, um homem ou uma mulher. Eles têm esses aspectos masculino, não é? Esses aspectos masculino, recepção, um aspecto masculino de doação e o aspecto feminino de doação. Por isso que Deus chamava Israel de prostituta, não é? Deve-se entender que ali estava falando de todo mundo, que todo mundo era uma prostituta. O que é uma prostituta? É uma mulher que vai fazer. Hoje tem prostituto também, não é? Acho que antigamente também tinha. Uma pessoa que vai fazer sexo com outra pessoa com interesse financeiro. Não existe amor. É por isso que Deus chamava as pessoas que buscam a Ele por interesse de o quê? De prostitutas. Vocês são prostitutas, vocês não vêm me buscar aqui porque vocês me amam. Vocês vêm aqui me buscar por quê? Porque vocês querem alguma coisa. E aí está toda a proibição da Torá, até porque não vai conseguir chegar, como a gente vai ver na nossa aula de segunda-feira. Então veja, se o num ele vale 50, não é? Ele vale 50, tanto nesse aspecto quanto no outro aspecto, ele vale 50. Então eu posso fazer uma substituição aqui. Eu posso substituí-los pela letra Re, porque a letra Re vale 5. Então veja, eu posso substituir num pela letra Re tranquilamente. Então eu vou fazer isso, eu vou pegar e vou transformar, não é, a letra Re. Ó, vamos botar lá, ó. Nós temos Yud. Vamos botar então, substituir esse num aqui por um Yud. Vamos botar o Yud aqui, ó. Um momento. Deixa eu botar o Yud. Ó, agora sim, vou deixar o Yud em preto aqui pra gente poder entender aqui bem direitinho para não ter dúvida no final da aula. Tá vendo, Yud? Agora vou botar a letra Vav. A letra Vav. Vou abrir um pouquinho aqui para a gente ficar melhor. Ó, vou botar a letra Vav em preto, porque eu quero salientar a letra Re para a gente poder entender o que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo uma substituição gemátrica que é super natural e super possível para a gente entender algo aqui muito grande. Veja, eu troquei 50, que estava aqui, pelo 5, não é? Pelo 5, que é a letra Re. Veja, ó. Então, ó, 5 é possível fazer isso. Tá. Agora a gente descobriu quem é o Mashiach. Já descobriram quem é o Mashiach? Hein?
Não, Moré, minha conexão caiu. Não descobriram que é uma axé porque sua pressão caiu? Não, a conexão caiu. E o de rei vai vir, é isso? O nome do Eterno? É, e não, ó, tá vendo? E não, a gente faz uma substituição do num pelo re, o outro num pelo re. Quem é que está aqui? Axém. Por isso que Deus é chamado às vezes de príncipe na Torá. Tá entendendo? Às vezes ele é chamado de rei, soberano, príncipe. Por isso que ele fala que não tem outro salvador. Entendeu agora quem é Inon? Por isso que quando chegar nos finais do tempo, ó, as letras nuns, elas vão ter que ser consertadas, tá vendo? As letras nuns. Exatamente por causa disso. E naqueles dias, como está lá na canção que eu falei, né? E nem Bissoar Haron vai omer Moshe. Kuma Adonai vai futso oiverra. E aí continua para tirar a arca. Veja só. Quando você chega nessa parte da Torá, quem tem uma Torá pode depois pesquisar. Eu não tenho como mostrar aqui para vocês. Lá vão ter dois nus caídos. Acho que o Alex esteve aqui, a gente falou sobre isso, eu mostrei para ele. Então lá vão ter dois nus caídos. Por isso que eu falo para vocês, não se preocupem com nada, absolutamente nada. No final, tudo vai estar na mão do Eterno. Esses dois nus caídos, eles ficam da seguinte forma dentro da Torá. Eles ficam no meio dessa canção que eu falei, e eles ficam assim, ó, um tombado, um não tá tombado. Porque no final, ó, esquece o pontinho ali dentro, tá? Eles vão se formar, ó, e vão formar o quê? A letra mem final, tá vendo? Eles vão formar a letra mem final, e isso significa que aqui em Malhut, faz de conta que esse pontinho é um Malhut, é o nosso planeta, ninguém vai ter saída. Não vai ter para onde correr. O Eterno fala que as pessoas vão gritar de dor, vão chamar seus deuses, vão chamar Xuxu Ramaxixe, vão chamar Buda, vão chamar o que for. Vai todo mundo se lascar, todo mundo de cabeça para o inferno. Porque não conhecer a Torá, estão falando besteira sem conhecer, não tem um Moré para ensinar eles essa Torá, e vocês, graças a Deus, estão aprendendo essa Torá plenamente. Então, essa é a nossa aula agora.